Olá, povo. Boa tarde. Hoje não tem aula, né? Não sei, Nessas dimensões a gente precisa pôr o vídeo aqui. Não tem como assistir aula. Eles não vão ver o quadro hoje. Não tem como fazer nada. É que a gente tá assim juntinho, porque a gente tá um pouco sozinho, abandonado, né? A gente tá sem a Paula hoje, né? Ah, é isso. Então tá. Ó, você me sentir. sem a Paula. Mas hoje a gente tem um depoimento especial. Tem. Trouxemos como convidado A Jarra. uma família da família do rapazinho que foi alvejado ontem na aula do Tomatinho. Assassinaram um copo aqui ontem. Assassinaram, nós vamos conversar. Eu nem vou perguntar quem foi. Não, você eu não nem vai. vou perguntar quem foi. Essa aqui é a mamãe do Wilson. O copo era o Wilson. Mamãe do Wilson. Assim, a gente é o final do dia. Isso. Nós temos um microfone aqui, caracterizaremos, e vocês vão ter uma palavra com a dona Jarra, entende? Tá, Que a gente conversa, a mamãe do copo. Ela está até hoje os prantos, ela não tinha água no começo. Certo. Entende? Só Isso do aqui choro são prantos, dela. exatamente. Ó. Ela acabou... Então o pessoal de geografia, o pessoal de humanas derrubou o copo aqui. Ó. Eu tinha até medo de falar que é capaz de eu cair até o fim da Não, eu não vou deixar isso acontecer. Mas foi isso. Manda ver. Carol, Elton, obrigado por estar por aí. Nossa querida Prazer amiga é Paula, meu. infelizmente não está, porque ela está fazendo aquele curso que você Ela foi sabe fazer na um curso USP. bacana, Bacanésimo, né? que se Campinas, pudesse a gente né? estava brincando na USP. Não né? tenho dúvida, eu faria o curso com ela, né? Eu não passei, mas se eu tivesse passado, eu... Mas então tá lá, pô. Vamos brincar de física e matemática. Vamos brincar de matemática primeirinho, porque a ordem das bolinhas lá eu acabei caindo primeiro. Professor Elton JR, que eu li ser Júnior, e tio Coruja. Cadê? Eu acho que tem que colocar no F5 da vida para ver se aquela coisa vai por lá. Não, tinha que clicar primeiro ali. Mas tudo bem, vou na tela mesmo, vai. Ah, foi. Tema da aula de hoje. Você vai falar com a dona Jara? Você é capaz de cair esse troço aí dentro e explodir o estúdio. Se ela quiser se expressar, ela pode. Isso, olha lá. Qualquer opinião que ela tenha para dar. Geometria e proporção. Você não escuta já? Olha lá. Geometria e proporção. Então, dona Paula colocou você em ordem espetacular aqui. Nós vamos brincar. Vamos com o Didinho. Questão 144, questão 12 ao quadrado. Aliás, professor Elton, você vê que é uma maldade que os caras não falam para os alunos? Como é que você poderia calcular 12 ao quadrado? 12 vezes 12. Mas não podia ser assim? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo? Podia, né? Pode. Dá para brincar de polinômio ali como um produto notável, né? Dá para transformar aquela coisa em 10 mais 2, mas isso o pessoal não explica para as criancinhas, né? Não, então, tem muita coisa que a gente não conta para eles, é verdade. Não, né? Melhor não. A gente não conta porque muitas vezes não contaram pra gente na hora certa, ou porque a gente tá engessado em cima de um programa que outros escreveram, por vários motivos. Mas a gente não muitas sabe. vezes, outras porque a gente não sabe, outras porque a gente não teve tempo para mostrar todas as facetas da mesma coisa. Realmente. E aqui dá pra brincar Mas com aí isso, também tem que entrar um pouco da curiosidade do cara, de correr atrás de outras maneiras de pensar. Mas aqui a gente brinca bastante com isso. A gente tenta mostrar bastante coisa aqui. Então vamos lá. Você já viu essa questão antes e normalmente essa questão não serve do panezinho. Vamos ver. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmide. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em um sólido que tem a forma de um cubo. Então a criatura pega um cubo e vai descascando o bichinho até transformar em pirâmides. No esquema estão indicados o sólido original, no cubo, no princípio era o cubo. Tá, e daí? E a pirâmide obtida a partir dele. Então assim, depois de uns cortinhos nós conseguimos a pirâmide. Hoje está funcionando esse troço, eu acho que não tem ninguém que venha de história antes e tal, o troço está direitinho. Exatamente, aqui, né? Claro. Então é isso aqui, ó. A criatura vai o seguinte, começa com esse cubinho, a criatura descasca esse cubinho e no final nós temos a pirâmide, que é uma besteira, né? Você pegar um negócio em forma de cubo para fazer uma pirâmide, imagina a perda de material. Eu tenho alguns amigos que trabalham na indústria mecânica e os caras falam assim que uma das coisas que mais manda funcionar embora é o erro no corte. Os caras cortam mal aquelas placas e perdem muito. Daí fala assim, professor, mas não derrete e fabrica de novo? Sim, mas e o tempo, o trabalho e o dinheiro que você gasta com isso? Claro, lógico. O pessoal que fazia curso lá naquele local que nós conhecemos. Não é à toa que uma das divisões da sua grande matemática hoje, ensinada aqui na nossa Universidade Federal do Paraná, matemática industrial. Sim. Né? Que pena que ainda não pegou no Brasil, né? Que ainda está em processo do pessoal acreditar um pouco mais, né? O que pegou no Brasil em termos de ciência aplicada em indústrias? Não, entendi. Né? Nós físicos não temos uma colocação privilegiada dentro das indústrias, porque não se vê o potencial que o físico tem nessas áreas. Nada contra os engenheiros, pelo contrário, eles são profundamente treinados para... Mas o físico também cabe nessas regiões. E um dos cálculos que eu fiz, já que você mencionou, que eu lembro quando eu estudei cálculo, já faz lá em 1830... junto com os autores originais, Newton... Eu lembro que uma coisa que a gente tinha que calcular o cara dava uma chapa e a gente tinha que fazer cortes nessa chapa.
e tinha que fazer cálculo de máximos e mínimos, né? Para conseguir ver quantas peças o aproveitamento máximo da chapa. Bacana. Então é disso que você está falando aqui, né? Mas o que eu acho legal, Coruja, observando essas duas figuras, é que a pirâmide ela está contida no cubo, né? Você pode dizer que ela está talvez inscrita até, se fosse circunferência, mas dá para dizer inscrição porque ela tem a tangenciamento lá, dá. É isso aí. Tá bacana, dentro. Eu acho legal essa visão. Só porque você achou legal, eu vou para frente. Beleza. Você nem mostrou para os alunos o que eu falei, eles próprios têm que enxergar sozinhos, porque o professor não foi capaz de desenhar a pirâmide dentro do... Tá bom, professor, é isso aqui, a criatura pegou e fez isso. Ligando cada um dos vermes. Aqui, na verdade, está escrito na próxima tela isso. Pensei que você já podia ter aproveitado. Então, assim, ligando cada um desses vértices da base. Aquilo ali, você descasca esse troço de modos que a pirâmide é o que surgirá. Isso. Beleza? Beleza. Bom. E pelo princípio de Cavalieri, eu sei dizer... Que o volume da pirâmide é um terço da base. Você também estudou Cavalieri? Eu também estudei. Então, vamos lá. Sabendo que é ABCD... Tá lá, aquilo que a gente já fez antes, porque o Elton tem ejaculação precoce e foi direto para lá. Daí, são os vértices do cubo e da pirâmide. Deixa eu corrigir, eu não tenho isso que você falou. Matemática? Eu tenho imaginação precoce. É isso, mas foi isso que eu falei. Você escutou outra coisa ou não? Eu escutei outra coisa. Eu acho que todo mundo que vai assistir essa aula está assistindo escutou outra coisa. Não vai, não. Eu tenho problemas de dicção. Ó, tá. O ponto A é central da face superior do cubo. Foi o que a gente fez. A BCD está na base e O está em cima. Agora, olha a maldade, povo. Os 4 cortes que saem do ponto O em direção às arestas. AD, BC, AB e CD. Nessa ordem, após os cortes, são descartados 4 sólidos. Então, assim, para você transformar essa coisa... Sabe aquelas propagandas de shampoo? Shampoo. Isso aqui é o antes e depois. Antes eu usava shampoo de laranja, o cabelo era um bagaço. Depois ficou... Depois, o cavalo, aprenda a escrever. Para você chegar nisso aqui, você vai ter que fazer 4 cortes. E os sólidos são descartados. Eu não apaguei aqueles troços lá, tá? E você percebeu que eles sumiram, né? Sumiram. Então tá, ó. Vamos lá. Daí, olha o que ele fala disso. O formato dos sólidos descartados são... E daí ele diz assim, todos iguais, todos diferentes, são 3 iguais, 1 diferente, 2 iguais, são iguais 2 a 2, e dá de brincar com isso. Então, você já viu um monte de vezes, inclusive tem uma questão que você fica revoltado e briga um monte. Que você fala comigo assim, aquela questão que aparece a sombrinha. Aquilo lá é um cone. Depois aparece um outro que ele tem um cone, faz um corte, é um tronco de cone. Você também. Esse é legal, porque esse você tem que ter, além da ideia do sólido, você tem que ter uma imaginação, uma geometria espacial um pouquinho mais aguçada para tentar imaginar o que vai acontecer. Isso. Desenhando ajuda. Vamos lá? Vamos ver se você consegue entender o que vai acontecer. Vamos ver se eu consigo apagar aqui, porque o que eu não apaguei, apagou? Agora ele apaga por fase só. Ele leva um tempinho já, não, foi? Vamos para frente lá. Vai pegar uma coisa mais ou menos assim. Então imagine assim. Seja o que Deus querer. Gostou do português? Nós temos o titio cubo. Ele devia estar pontilhado, mas fazer pontilhado aqui não é legal. E daí assim, primeiramente para você fazer aquilo ali, você faz um cortezinho aqui no meio. Titio Elton. Esse cortezinho aqui no meio vai sair com criatura aqui, uma criatura lá. Opa! Isso aqui daqui, isso aqui dali. Já explico. Então, ó, desse cortezinho iria sair uma coisa assim. Do lado de cá, ia fazer um troço assim. Aqui na frente. Vamos ver se fica mais ou menos. Lá atrás, ia sair uma coisa assim. Vou ver se eu faço isso aqui mais ou menos decente. Então, assim, essa figurinha da frente e de trás. Mais ou menos? Daí assim... Eu consegui entender. Só que assim, como essa criatura tem essas 2 bases paralelas, e essas 2... Que ótimo aquilo ali. Essas 2 bases paralelas, na verdade, saíram 2 prismas. Beleza? Vamos passar para frente que já tem a resposta. Quando saíram os 2 prismas, a tua figurinha ficou um troço assim. Beleza? O telhado de uma casinha. Ficou uma cabaninha, um telhado de uma casinha. Exatamente isso. Quando você for pegar de novo aqui no meio, e você cortar isso aqui, eu não vou nem destacar, primeiro que vai virar uma zoeira, mas você pode imaginar que assim, essas 2 criaturas, isso aqui e isso aqui, são 2 pirâmides. Eles não têm base paralela, ok? Então assim, quando você faz esse recorte, isso aqui é uma pirâmide, isso aqui é outra pirâmide. Tem até bonitinho. Eu estou tentando enxergar. A pirâmide, porque ela vai estar assim, ó. Vamos ver se.
Ela vai ter assim, a base vai ser o triângulozinho e ela vai sair assim, ó. Sim. É uma pirâmide... É uma pirâmide triangular, se você pensar que isso aqui é a base, ok? Baseada num triângulo, não vai ser equilátero ali, um triângulo isósceles. Tá? Uma pirâmide reta, porque não, na verdade não vai ser uma pirâmide reta, mas a altura vai ser aquela coisinha que está do lado. Tem 3 triângulos em cima, os 3 triângulos são 2 retângulos e um... A visão é coisa que não é muito legalzinha. Tem um pessoal assim, não vou dizer o nome do curso lá, tem um recorte bem bacaninha feito com computador. Ah, professor, você podia ter pego e feito. Eu concordo, Elton. E assim, mas toda vez que eu falo disso aqui, o pessoal fala assim, você é vagal fazer isso. Também. Mas quando você for fazer a prova, você vai ter que desenhar, cara. Na pior das hipóteses, amassa a tua prova e tenta enxergar isso aqui. Fica brincando e pega a vareta com aquele monte de canetinha que tá lá, você tenta enxergar esse troço aqui. Então assim, ó, de verdade você vai ter então uma pirâmide igual a essa de um lado e uma pirâmide igual a essa do outro lado. Porém, contudo, entretanto e todavia, aqui você vai ter 2 prismas. Então, de verdade, as tuas figurinhas são iguais 2 a 2. Ok? Olha lá que bonitinho. Ficou traumatizada? Não, eu concordo. Eu acho, olha, assim, eu acho que até errando dá para acertar. Sabe que porque assim, eu acho que dá para sacar que vai acabar saindo 2. Talvez o aluno nessa hora ele possa ter errado exatamente no formato. Talvez ele não tenha conseguido enxergar que é um prisma, mas ele vai ter a sensação que são diferentes e iguais 2 a 2. Porque o primeiro pega a inteira, o topo daquilo ali, pega a base inteira. E o outro vai pegar o que sobrou só para fatiar. Isso. Mas é isso, a ideia é essa. Beleza? Então assim, uma questão da teoria fácil, mas para interpretar meio malinha. Beleza? Vamos falar sobre agora um pouquinho de história, geografia. A dona Mimimi lá, tá beleza? Tá bem. O microfone vai cair dentro da jarra, cara. Não tem nenhum professor de história perto. Não tem nenhum professor de história perto, então ela tá bem. Então ali. Vamos lá. Ela tá feliz. Café no Brasil. Tá tranquilo. O consumo atingiu o maior nível da história no ano passado. Sei lá quando aconteceu isso. Tá aqui, ó, baseado em março de 2010. Quando os brasileiros beberam o equivalente a 331 bilhões de xícaras de café. Ai, professor, eu nem sei como é que escreve 331 bilhões enchendo de zero. Lascou-se, negão. Uma das competências do titio Enem lá é você entupir essa coisa de zero. Se fosse o físico ali, ele ia falar assim, que é 331 vezes 10 elevado à avó. Eu diria... A avó italiana. É isso? A minha preguiça é até maior do que você isso. Ia fazer isso aqui, ó. Você ia fazer isso aqui, ó. Não é nem 12, ele é 11. 11. Tá, os caras iam fazer isso aqui e colocar em notação científica. Isso, o físico, ó. Isso. Mas assim, então, 331 vezes 10 elevado à avó italiana. Isso? Isso. É legal, né? Lembrar que bilhão é 10 a nona. E assim, e o cara que não sabe escrever aquele monte de zerinho dançou, cara. Mas dançou legal, porque vai ter cálculo para isso. Daí, considere que a xícara citada na notícia equivale a aproximadamente 120 ml. Ah, só deles. A minha tem 1 litro, cara. Pode parar. Ó. A minha também é grandona. De sopa, então. 120 ml de café. Suponha que em 2010, olha que amor, o cara pega que os brasileiros bebam mais ainda, aumentando plus, o consumo de café em mais 1/5, beleza? Então vamos ter um monte de conta aí. De acordo com essas informações, qual a previsão mais aproximada para o consumo do café em 2010? E para o azar de todos, olha que amor. Litros. Ah, professor, ele não deu a unidade que ele quer, mas tem na resposta, criatura. Ó, daí tá lá. Olha que maldade aqui, tio Elton. Ele dá a xicrinha em mililitros. Mililitros e depois ele pega e pergunta em litros. O que você acha da ideia? Eu acho que o mili pode virar 10 na menos 3. Aí pronto, começou já. Isso. Eu quando tomo um café eu fico lembrando disso e acabo me afogando. Ó, então olha o que a criatura falou. Ele falou o seguinte, que nós temos, o consumo é de 331, ó que bonitinho, milhão. Bilhão. E daí ele falou que essa coisa aqui vai aumentar. Eu vou fazer primeiramente como um matemático decente faria, coisa que eu não faço, mas eu vou fazer decentemente. Aumentou em mais 1/5. Ou seja, eu primeiro vou ter que calcular 1/5 de 331 bi. 1/5 é facinho, né? Você transforma em 20%, ou 1/5 você pega e divide essa coisa aqui por 5. Você multiplica por 1 e divide por 5. Que da cabeça dá 6 vezes 5 é 30, 31, 6 vezes 5 é 30, olha que amor. 62, cavalo, 4. 66, então assim,
ele vai ser aumentado em mais 66,2, ou seja, 66 bilhões e 200 milhões de litros de cafés. Tranquila ideia? Na verdade, não é nem de litros. Isso aqui estava em 397,200. Vamos ver se aquele cálculo ali, que aquele cara está me olhando com aquela cara do tipo... Não, aqui é 10. Isso, tá, obrigado. Daí, não, estava certo já. Tanques. Ali é 10. Faça direito, professor burro. Ó. Professor, eu passaria limpo se fosse você, mas não é e eu não vou passar limpo. Ó. Então, olha que amor, eu já sei que apagou, viva. Tá tudo funcionando tão bem hoje, estou até com medo de... Tá lá, 397 bilhões e 100 milhões do quê? De xícaras de café. Daí ele falou o seguinte, perdão, você que estava perto da televisão aí, do computador, e agora caiu depois da minha tossida. O pessoal do estúdio então deve ser uma beleza. Daí assim, cada uma delas ainda tem aquele volume, que no caso é capacidade, de vez em quando os caras pegam no pé, né? Teve uma questão de Enem lá que o cara coloca a resposta em litros, ele pergunta se é volume ou capacidade, a gente usa como se fosse a mesma coisa, o cara marcou volume e dançou. Por causa do litros lá era a capacidade, tá? Então ele diz que cada uma dessas xícaras aqui vai 120 mililitros, que o tio Elton já explicou que dá para usar L maiúsculo por causa do tempo da datilografia. Isso. Você confundia com 1 na máquina A norma permite escrever o litro em letra maiúscula. Então tá. Então você vai ter que fazer o quê? Esses 397 bilhões e 100 milhões de xícaras vezes o quê? 120 mililitros. Só que 120 mililitros não é legal. Como o Elton já falou, esse milho aqui eu posso trocar para 10 a menos 3. Você concorda que 10 a menos 3 eu posso dividir então por 1000, Elton? Isso. Pode ser assim? Claro. Então assim, um matemático de verdade faria uma coisa assim. Não é meu caso. Fiz o curso de letras apagáveis e você pegaria todo esse troço e multiplicaria por 120. Não sei se eu estou com tanta vontade assim de multiplicar esse troço por 120. Eu colocaria um 0 lá e multiplicaria por 12. É mesmo? Então tá. Então assim, ó, como o Elton falou, esse 0 passa para cá. Já multiplicou por 12. 10. Eu tenho 3, 9, 7, 1. Eu vou fazer só de ódio. Eu me odeio. Vezes 12. 2, 1 dá 2, 7, 14 vai 1, 18, 19, mais 1 é 7. 3, 9, 7, 1. 2, 5, 9, 7, 16, vai 1, 10, 17. Olha que bonitinha. Essa coisa vai ficar assim. 47, 652. E agora vamos contar os Preenche com os zeros. zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 1000, milhão. 47 bilhões. 652 milhões de litros de café. Daí, depois de horas você vai ver isso daqui, ó. Olha o que o maldito faz lá, ó. Aproximado. Mais aproximado. Então, assim, 47 bilhões, 652 milhões de litros é mais aproximadamente 48. Agora, tio Elton, posso bancar o picareta? Me surpreenda. Não vou conseguir te surpreender. Ó, vamos lá. O cara falou assim, ó, você já sabe que é a resposta disso aqui. Isso aqui está em bilhões e essa coisa aqui também está em bilhões. Então esqueça os bilhões. Para que escrever tudo aquilo? Então 331. Eu já sei que 1/5 é 20%. 20% dessa coisa dá em torno de 60. Isso aqui, arredondando 391... ele fala aproximado. 391 está perto de 400. 400 vezes o 12 que estava na xicrinha lá, começa com 48. Ó, não tem nenhuma outra, cara. Não tem. Entende? Fiz aquele monte de picaretagem, mas não tem, né? Não, você não fez. Você fez agora. A picareta eu fiz. Antes não. Primeiro eu mostrei que eu paguei o meu curso, fiz todo ele e tal. Agora que... Beleza? Então tá. Vamos lá. Mano, tá lá os litros. 166. Esse é legal. Nos últimos 5 anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Eu tive um derrame. É isso? Acidente vascular cerebral, mas é o comum derrame, né? Ó. Derrame, Entre os homens, claro que não está certo derrame, mas está lá. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. Na verdade, eu achei que fosse mais, né? Porque normalmente elas provocam estes. Bom, deixa quieto daí. Suponha que nos próximos 5 anos haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o acréscimo de internações dos homens ocorra na mesma proporção. Opa,
Proporção legal, fique esperto. Na mesma proporção. Beleza? De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Então vamos lá. Primeiro assim, cuidado com essas unidades de tempo aqui, ó. Assim, nos próximos 5 anos. Daí o cara pega e escreve lá, ó. Nos próximos 5 anos. Ah, tá na mesma unidade, então não preciso nem me preocupar. Porque de repente o maldito tinha colocado num tempo diferente e adeus questão. Daí vamos lá. Então assim, a ideia desse troço é assim. Menininhos, porque tem flechinha. Menininhas, porque tem espelho. Daí. Cadê? Vamos aprender a ler agora. Cada 32 mil mulheres... 32 mil mulheres, houve 28 mil internações de... Ao contrário. Você fez ao contrário. Animal. Isso na prática não é bom, entende? Mas eu tenho certeza que a menina que eu saí a última vez era menina. Acho. Daí, então eu tenho 32 mil mulheres, e isso aqui tem que ser proporcional aos 28 mil homens. Daí, olha o cuidadinho com isso aqui, ó. Houve um acréscimo, então assim, suponha que nos próximos 5 anos houve um acréscimo de 8 mil. Se a criatura colocar só 8 mil aqui, você sabe o que vai acontecer, né, meu caro Elton? A resposta desse troço vai te dar só o acréscimo. E de repente vai dar pane depois. Você vai ter que fazer um cálculo e um outro na sequência. Então assim, de verdade, você pode trocar esses 8 mil aqui por 40. 40. Por que 40, professor? Pense que, ó, eram 32... houve um acréscimo de 8 mil. Eu acho que a palavra acréscimo ajuda bastante. Você Plus, pode né? fazer o acréscimo, né? Então vamos lá. Porque senão você tem só uma... Você tem uma porcentagem do aumento, de quanto aumentou. Aquele cálculo que eu já falei 1 milhão de vezes, que o pessoal, quando vai fazer vendas, acaba fazendo errado. O cara te dá o desconto primeiro, e depois ele calcula o valor do total. Tem que fazer o segundo cálculo. Cálculo direto. Claro. Para que calcular o acréscimo e depois somar o que já tinha. Daí... 40 mil mulheres vão ser proporcionais a quantos homens, tá? Então é isso aí que ele falou. Quando ele fala que é uma mesma proporção, se houve aumento de mulheres, vai ter aumento de homens. Se é proporcional, é o mesmo tanto para cada um. Uma regra de 3, simples. Simples. E outra coisa, você que gosta disso, professor Elton, ó. Do que você está falando? Não. Tem meninos e meninas nesse programa. Do que você está falando? De simplificações. De Vê simplificação. se a unidade é 1000, eu posso colocar tudo desse jeito. Na resposta eu vou saber que não está sem o 1000 e daí eu coloco 1000 na resposta. Porque você na verdade, cortou eu não tô todo cortando, mundo. Não, eu já sei que é tudo em 1000. Você me assustou. Entende? Então assim, ó, na verdade eu não estou simplificando, eu estou fazendo uma coisa assim, ó. Lá vamos nós de novo, ó. Men's and women. Eu tenho 32 mil. Só que assim, você pode pensar isso aqui, ó. Aquele tipo daquele exercício que começa todo assim, mundo ó. é 1000, então você ali é pensa 32. Em milhares de habitantes. Pode ser? Pode. Em milhares de pessoas, só para cortar as bolinhas. O que o Coruja está fazendo do jeito dele é dizer para a gente que a gente pode simplificar um monte o cálculo. Simplificar o cálculo. Tá, senão você vai ficar fazendo 0, 0, 0, você vai terminar a prova depois do cara que fecha o portão lá, ó. Daí, 32 para 28. Houve um Você sabe que tudo isso é 1000. Exatamente. Você sabe que tudo é 1000, você sabe disso. O único problema é se aparecer vírgula depois, né? Que daí dá pane na cabeça do... Daí tem que deslocar a vírgula 3 casas, né? Mas isso você sabe. Sim, não, mas aí já estamos falando para eles também, né? E aí, simplifica essa coisa aqui por 8. Isso. Pode ser? Pode. Se você simplificar por 8, essa criatura vai ficar 4 e isso aqui vai ficar 5. Eu vou multiplicar em cruzes, ó. 4 vezes x é a mesma coisa que 5 vezes 28. Você sabe que eu falo para os meus alunos, eu falei agora há pouco, você ficou meio assim. Eu falo para os meus alunos assim que aluno de matemática normalmente tem ejaculação precoce. Hoje a minha aula vai ser tirada do ar. Mas assim, chega no 5 vezes 28. O maldito pega e multiplica 5 vezes 28. Tá. E depois ele passa o quadro dividindo. Daí eu tiro o sarro deles e eles ficam bravos comigo. Imagina assim, você vai brigar com alguém, e você fala pro cara assim, você tá fraquinho, tem que pagar um lanche. Vou deixar você maior, mais complicado para resolver e depois eu venho para brigar, tá? É isso que eles estão fazendo, ó. Olha aqui, passa o quadro dividindo, fica melhor. Exatamente, ó. Procure as simplificações primeiro, né? Exatamente, ó. Se eu sei assim que esse 4 não divide o 5, muito provavelmente ele vai dividir o outro fator. Daí, 28 dividido por 4 vai dar 7, vezes 5... 35. 35. Então, olha que amor. Agora, cuidado com a pergunta. Então, assim, já sei que é em milhares, então, assim, que daqui a 5 anos você vai ter 35 mil homens. Plus, vamos ver lá. Ó, veja que tem os 35,
Ok? E veja que quantos homens tinham? 28. 28 para 35, o aumento dessa coisa foi de 7 mil. Vamos ver se tem 7 mil. Ali foi bonzinho demais, né? Eu colocaria 7 mil ali, só para ver se o cara leu mesmo. Né? Tá. Então tá lá a tua resposta. Vê se você não calculou só o acréscimo de homens. Exatamente. Não o total A ideia de teoria de resposta do item é isso. Você entendeu o cálculo, você entendeu a conta, mas você não entendeu, você não interpretou o texto decentemente. Beleza? Beleza. Vamos para frente. Esse também é bonitinho. E esse aqui acontece muito, por incrível que pareça. 167. É possível usar água ou comida para atrair aves e observá-las. Faz que nem o animalzinho do dentista lá que matou o leãozinho ontem. Nem me lembre disso. Então tá. Não, nossa. Daí. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. A dona Jarra ali, por exemplo. Ó. Daí. Mas é importante saber que na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para 5 partes de água 2O. Água 2O. Não é água, é água. É HO, burro. Daí. Além disso, em dias quentes, você precisa trocar a água 2 ou 3 vezes. Eu vou parar isso. Imagine aquele negócio legal, assim, nem sei o que está escrito ali, mas eu já vi isso 1 milhão de vezes. Imagine se deixar aquela água com açúcar fermentando o dia inteiro, passarinho chega no final do dia, ei, passarinho, você usava. É água. Vira a marula. Exatamente, vai virar aquele licor disso. Fica aquele ácido, daí você viu? Todo mundo já viu esse vídeo, né? Dos elefantes, dos macacos bêbados por causa da marula fermentada, né? Fizeram isso? Na África e tal. Tem a procura no Tem YouTube. Mais gente que fazendo maldade com bichinho? Não é que estão fazendo maldade, é uma coisa natural. A marula, sim. A fruta cai, ela cai, daí ou então frutas que caem, elas ficam, né? Fermentam e eles vão lá comer e ficam, né? Tem a frite, que é a baratinha que gosta do fim da feira. Ó, lembra disso? Pois com o calor, ele pode fermentar e, se ingerido pela ave, pode deixar doente ou borracha. Daí, o excesso de açúcar ao cristalizar também pode manter o bico da ave fechado. Ele acaba fazendo uma colinha, se os titios de biologia estivessem por aí, impedindo de se alimentar. Isso pode até matá-la. Segundo o pessoal que... Lá vou eu falar besteira de novo, depois o pessoal de biologia vai ter que ajudar numa próxima aula. Segundo o pessoal que conhece o troço, diz que assim, quando você muda um canteiro, por exemplo, você pode matar abelhas e beija-flor, porque parece que ele tem um caminho já na cabeça. Eu não sei. Não, ele estava falando assim, que ele sai já e falou assim, não, ali tem um canteirinho, vou lá, uso o açúcar necessário para ir até o próximo, deve ser, ele estirpa de uma hora para outra, se não tiver nada próximo para que ele possa repor aquela energia, babau. Adiós. Bom, vamos lá, agora depois de falar bastante do beija-flor, pretende se encher completamente, aqui tem um troço meio estranho, tá lá. Um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo tem o formato cilíndrico e suas medidas são 10 de altura. Então, um copo... desculpa. Você viu o que a gente fez na Dona Jarra depois de falar copo aqui, né? Pois é. Desculpa, Dona Jarra, perdão. Tá, então que não tem o formato dela. Um copo tem 10 centímetros de altura. Que mais? E 4 centímetros de diâmetro. Isso é uma maldadezinha, tá? Tem que ficar ligado. Tudo que você calcula de volume não tem a ver com diâmetro, tem a ver com, em japonês, o raio. Então tá lá, 2 centímetros de raio. Então assim, se o diâmetro é 4 centímetros, o raio é 2, metadinha, a distância do centro até qualquer um dos pontos da periferia ali da circunferência. Tá lá, o que mais? A quantidade de água que deve ser utilizada na mistura use o pipi igual a 3. Você ficou feliz, né? Pi igual a 3 já deixa tudo meio tranquilo. Parece que todo mundo relaxa, né? Quando deixa usar. Imagina se o cara coloca, use pi igual a 3, 14, 15, 9, 2, meia. Daí, nossa, o troço vai. Vamos lá. Professor Elton, vou perguntar para você uma coisa que a gente não treinou só para arrebentar o seu bico. Como é que calcula o volume disso? Eu ia fazer a integral tripla do... Tá bom, não perguntei mais. Área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Outro com o meu palhacito aí. Dá para pensar nesse troço como se fosse um prisma e a base tivesse infinitos lados. Claro, a quadratura do círculo. Vamos para um negócio que não dá daqui a pouco, mas entende? Então assim, você pode pensar como um prisma. Na verdade, a ideia do prisma é que você tem 2 bases paralelas iguais, é isso aí. Sim. Tá? Você pensa num polígono de infinitos lados. A área da base... Um retângulo que girou. Isso, você vai ficar brincando exatamente o sólido de rotação ou de revolução. A última vez que eu falei sólido de rotação na sala, o aluno... mas não era esse a rotação. Tá lá. Então, olha que bonitinho. Para calcular o volume disso, eu vou trocar por quê? Gostaria de dizer que isso não foi um arroto, tá? Foi um simulador dele. Daí, no lugar do raio,
2. 2 ao quadradinho. E no lugar da altitude, 10. 10. Se você fizer o cálculo disso aqui, 3 vezes 2 ao quadrado dá 4, dá 12, vezes 10, essa coisa aqui vai dar 120. Mas as unidades estão em centímetros, e olha a resposta lá. Então vamos para a próxima. Para frente. 120 centímetros. Mas todas as soluções estão em mililitros. Você tem uma passagem direta para isso, não? Em mililitros? Não, direta não. Eu tenho uma que eu gosto que é assim, ó. Eu sei que... Não. Bom, um deslocamento de vírgula. Mas eu brinco naquela outra lá assim. Isso sim. Que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Isso sim. Entende? O que mais? Isso eu nunca esqueci. O que mais eu sei dessa coisa? Que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então eu dou um jeito de transformar essa coisa aqui. Eu já sei que são 120, na verdade eu sei que são 120 centímetros cúbicos. Então eu faço a transformação assim. Decímetro cúbico, centímetro cúbico. Só lembre que como é cúbico, eu tenho que dividir essa unidade em 3. Então esses seus 120 centímetros cúbicos, na verdade, vão virar o quê? 0,120 decímetros cúbicos. Cada decímetro cúbico é 1 litro. Então isso aqui vai virar 0,120 do litro. Só que isso daqui vira o quê? 120 mililitros. Problema grave. Olha a resposta lá. Por que você acha que caiu num troço desse? Olha a maldade, povo. Cuidado com isso. Você fez tudo certinho, mas ele falou que o copo, tem que ter 1 parte de açúcar para 5 partes de água. Você calculou tudo direitinho. Então, assim, o teu volume realmente é 120. Só que esse 20, 1 parte de açúcar mais 5 partes de água, na verdade você está dividindo o teu copo em 6 partes. Se você dividir o teu copo em 6 partes, cada uma vai dar 20 mililitros. 5 para água, 1 para açúcar. Exatamente. E ele quer saber de água, então vezes 5 é 100. O que você achou disso, Nossa, tio? eu acho que eu teria embarcado nessa. Você viu assim? Porque ele está na outra página, né? Ele fala assim, 1 parte disso para 5 daquilo. E tinha a resposta, você viu? Sim. Calculei o volume, trabalhei. Aí que tá. Isso é o princípio, a teoria de resposta ao item. Se no exercício anterior você calculou o volume, era mais fácil, beleza, você sabe fazer aquilo. No exercício anterior você fez a transformação de uma unidade na outra, beleza, você sabe fazer aquilo. Nesse exercício tinha o cálculo do volume, tinha a transformação da unidade e no final ainda tinha uma interpretação do texto. Como é que você vai acertar esse se você não acertou os mais fáceis? Por isso que você não chuta o mais fácil. Beleza? Beleza. Acho que eu tenho mais meia hora para conversar aí, né? 1 minuto? Vamos falar com a dona Tia lá. Não, eu não vou falar com ela, não. Então, assim, mas você viu assim, a gente não quebrou nada, não terminou com nada. É isso? O que nós podemos esperar de física daqui a pouco? O pessoal do Humanas tem esse problema, né? Tem essa coisa. De locomoção, os caras não têm senso de mundo, mas querem ensinar fuso horário, é isso? Então tá. Pessoal, ele vai ligar de um segundinho, mas beleza. Daqui a 5 minutinhos, titio Elton Júnior. Já Física, voltamos. o que você preparou pra gente? A gente vai dar uma olhada em associações de resistores. Beleza. Uma das questões. E ótica. Até mais.